Olá pessoal, então vamos para mais uma parte desse nosso módulo dedicado a conhecer um pouquinho mais as técnicas que vão nos auxiliar a identificar os riscos, meu povo. E aí, para ficar menos maçante, né, eu já tinha falado que esse segundo arranjo, que são técnicas fortemente aplicáveis à identificação de riscos, mas com um nível médio aí de necessidade de recursos e de capacidade técnica, era a mais extensa de todas, né? Então a gente fez uma primeira metade e agora vamos fazer a outra metade, mais 4 técnicas. A primeira que aparece para vocês, análise de cenários. Eu acho que dessas metodologias, todas que a gente apresentou, assim como o brainstorm também, é comumente utilizada pela grande maioria das pessoas. E a nossa intenção aqui, então, é só identificar metodologicamente como que a gente faz realmente uma boa análise de cenários. Numa visão geral, é o que aparece na tela para vocês, nome dado para o desenvolvimento de modelos descritivos de como o futuro poderá ser. E aí vocês já sabem, né? Assim como no brainstorm, aqui é uma técnica para estimular o quê? A criatividade. Muito bem. E aí isso propicia, literalmente, você já sabe muito bem também, um requisitozinho básico que é ter conhecimento de causa, né? Senão fica difícil você visualizar algo. Ou, eventualmente, seria a famosa viajar na maionese, né? Pode ser aderente ou não aderente, mas obviamente que a gente sabe que temos que ser o mais aderente possível. Pode ser utilizada para identificar os riscos, considerando possíveis desenvolvimentos futuros e explorando as suas implicações. Para identificação e análise, conjuntos de cenários refletindo, por exemplo, o melhor caso, o pior caso, o caso esperado, ou seja, você pode construir esses cenários, né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar que o ótimo é inimigo do bom? Então, qual seria então um cenário bom para que aquele determinado processo comece a andar? Qual seria o cenário ótimo, né, de máxima eficiência, o esperado pela instituição? Aquele, e assim sucessivamente. Qual é o cenário que não se espera, não é desejável? Aquele. E aí você começa a trabalhar com essas configurações. E o interessante é porque para cada cenário a gente consegue fazer a identificação de eventuais riscos que impedem você chegar a esse cenário desejado. Podem ser utilizados para identificar o que poderia acontecer sob circunstâncias específicas, daí, obviamente, essas circunstâncias específicas são os próprios cenários, e analisar as consequências potenciais e suas probabilidades em cada um deles. Como características, pode ser utilizada para antecipar como ameaças quanto oportunidade. E podem se desenvolver e serem utilizadas para todos os tipos de risco, com ambas escalas de tempo, seja de longo prazo, curto prazo ou médio prazo. Então percebam, obviamente, que é uma flexibilidade muito grande, típica justamente de técnicas que se utilizam como elemento principal a criatividade, justamente por ser uma situação inovadora, ok? A análise de cenários pode ser informal ou formal, isso é relevante, e aí me lembra muita aderência, né, com brainstorm, que também incentiva essa criatividade, e também pode ser formal ou informal. Uma série de cenários é proposta para cada um sendo focado em uma mudança plausível dos parâmetros, é o que a gente comentou, né? Um cenário desejável, o parâmetro é 1, um cenário bom, que seria relativamente adequado, é outro, e assim sucessivamente. Então, realmente, a gente consegue propor uma série de cenários vasta aí nessa configuração. Como requisitos para essa técnica, equipe de pessoas que entre elas exista um entendimento da natureza das mudanças pertinentes. E aí, por exemplo, possíveis avanços em tecnologia, que podem influenciar aquele determinado processo que está se analisando, e a imaginação, para pensar no futuro sem necessariamente extrapolar o passado. Isso é até uma definição interessante, né? Está no corpo da própria ISO, mas como a gente já reforçou aqui e já mencionamos lá no brainstorm, a gente precisa ter minimamente o conhecimento de causa, né? Se eventualmente o desdobramento vai gerar questões tecnológicas, também trazer alguém para a discussão que tenha também essa formação mínima
em tecnologia e em todos os outros aspectos a serem abordados, porque justamente essa futurologia depende de uma experiência mínima do presente ou eventualmente do passado. Acesso à literatura e dados sobre as mudanças que já estão ocorrendo. Isso é relevante para a gente poder visualizar as várias opções de cenário, né? São praticamente inumeráveis a quantidade de cenários que a gente pode construir. E o que depois que você faz toda essa análise de cenário, do que é bom, do que é o esperado, etc., o que sai de produto? Qual é a materialização disso? Um relatório demonstrando uma percepção mais clara das opções e de como modificar o curso de uma ação escolhido conforme os indicadores vão se movendo. Em resumo, é um relatório que vai proporcionar a descrição de percepções quanto aos cenários baseados nas informações que lhe foram dadas. Então, assim, olha, a informação que temos é que pretendemos fazer isso, isso, aquilo, pretendemos investir X% em tecnologia, pretendemos alterar literalmente o nosso portfólio de produtos, de serviços. Muito bem, isso são inputs altamente relevantes que podem nos auxiliar à construção de alguns cenários. Olha, se o investimento está aí na casa de X% no nosso faturamento, isso implica em X mil reais, o que a gente pode fazer para agregar em serviços, inclusive, com X mil reais? Olha, a gente poderia implementar novas tecnologias em relação a um produto que já existe, ou eventualmente excluir um produto e substituir outro, e assim sucessivamente. Mas qual o risco envolvido em a gente fazer isso? Vai estar também eventualmente descrito. Então percebam que é realmente bem, prazeroso participar da construção de cenários e quase sempre pessoas mais sensíveis e que tenham essa visão de futuro são muito bem identificados e muito bem colocados no mercado, hein? Avançando, pontos fortes e fracos dessa metodologia, a análise de cenário leva em consideração uma gama de futuros possíveis que pode ser preferível à abordagem tradicional, de se basear em projeções do tipo alta, média e baixa. Então sai um pouquinho da caixa para dar uma nova perspectiva desses futuros possíveis, né? Projeções. Há uma alta incerteza, por óbvio, então alguns cenários podem ser simplesmente irreais, então tem que ter muito cuidado para justamente não viajar na maionese. Para que isso não aconteça, é necessário minimamente um conhecimento de causa, disponibilidade de dados, a capacidade dos analistas e tomadores de decisão a serem capazes de desenvolver cenários realistas propícios a explorar os resultados possíveis, ou seja, tem que ter literalmente uma disponibilidade de dados e uma capacidade sui generis para saber lidar com isso, né? Sob pena de ficar realmente uma devagação. O intuito não é devagar em nada, é simplesmente tentar fazer projeções realistas em virtude de informações que lhe foram trazidas, com a descrição, literalmente, de cenários que podem ser construídos dentro de um parâmetro. E esse parâmetro é dado de acordo com a necessidade administrativa. Beleza? Então fechamos mais um, vamos avançando, está acabando. Próximo método, a próxima técnica é justamente a que aparece para vocês, análise de modos de falha e efeito, a FMEA, que é a abreviatura na linguagem americana, né? Failure Mode and Effect Analysis. Nada mais do que modos de falha e efeito. Então, quando você tem a intenção de saber o que um sistema, o que um determinado processo vai lhe afetar dentro do seu projeto, bingo, essa é a melhor técnica, e vão perceber que é relativamente fácil de ser, inclusive, também utilizada. Então vejam duas informações relevantes da visão geral dessa técnica. Utilizada para identificar as formas em que componentes, sistema ou processos podem falhar em atender o intuito do seu projeto. Ou seja, se você tem um projeto, você tem um desejo, tem um parâmetro não de produtividade, né? Tem um parâmetro de desempenho, eventualmente com um componente X, um sistema, um processo vinculado a esse projeto pode simplesmente falhar. E isso pode atingir esse seu desempenho desejável. Ou seja, indica todos os modos de falha potenciais das várias partes
de um determinado processo ou de um sistema. E aí, uma observação só para os que não estão familiarizados com isso, quando ele fala identificar todos os modos de falha potenciais. O modo de falha nada mais é do que aquilo que a gente consegue identificar quando alguma coisa de errado acontece, né? Ou seja, é o que a gente consegue identificar ao falhar um determinado sistema ou ao falhar um determinado procedimento ou ao desempenhar de forma incorreta. Mas esse não é o desejável para esse processo. O desejável para esse processo, por exemplo, é que a gente finalizasse em 15 dias. Puxa, finalizou em 12, finalizou incorretamente. Então vamos identificar literalmente o que dentro desse processo falhou, ok? Então essa é a grande pegada. Quais são as características então? Auxilia na seleção das alternativas de projeto com elevada garantia de funcionamento. Realmente essa visão garante realmente um elevado nível de funcionamento, porque já que você consegue identificando os vários modos de falha, né, isso, por natural, permite uma rentabilidade muito maior, né, porque você vai tirando os pontos no caminho, é como se fossem, sei lá, vamos fazer uma analogia aqui com quebra-molas. Você vai tirando esses quebra-molas, é óbvio que isso gera, querendo ou não, uma velocidade maior. Essa velocidade maior vamos traduzir em rentabilidade. Então, deixa o sistema, o seu projeto, muito mais adequado, eventualmente até o nível que você julga como desejável. Identifica os modos e efeitos de erros humanos. Isso é super interessante, não é o foco dessa técnica. A gente vai ver a próxima, que é justamente identificar aonde a falha humana interfere naquele determinado sistema, mas aqui a gente consegue identificar isso também. Fornece informações qualitativas e quantitativas para técnicas de análise, como, por exemplo, a análise de árvore de falhas, que a gente ainda vai comentar, e aqui é um bom insumo para essa outra técnica. O modo de falha e efeito identifica, pelo menos, quais os mecanismos podem produzir aqueles determinados modos de falha, ou seja, quais são os mecanismos que acabam incidindo num determinado processo, num procedimento, e quando incidem, bingo, acontece um desempenho irregular, não desejável ou simplesmente uma típica falha em relação ao que se esperava. Quais podem ser os efeitos se as falhas ocorrerem? E aí é o grande lance, né? Esses efeitos aí seriam literalmente os riscos, né? Essa incerteza, qual é o impacto gerado quando essas falhas ocorrem. Se a falha ela é literalmente inofensiva ou prejudicial, isso é relevante em especial para a forma de tratamento. Claro, se for prejudicial, o tratamento você já sabe muito bem, a gente vai ter que minimamente mitigar ou simplesmente eliminar aquela determinada falha que é apontada e classificada, vamos dizer assim, como um risco que gera os efeitos que a gente já descreveu, por exemplo, naquela determinada situação. As medidas inerentes ao projeto para compensar a falha. Muito bem, já que existe essa falha, vamos supor que ela eventualmente é insuperável porque a gente não tem recurso suficiente para excluir ou mitigá-la. Qual é a outra alternativa? Quais são as medidas que a gente pode fazer para compensá-la? E aí vem um desdobramento super relevante quanto à característica. Cada um dos modelos de falha, que a gente já explicou o que é, identificados, são classificados de acordo com a sua criticidade. E aí você consegue, obviamente, formar quase que um escalonamento, né, em virtude dessa criticidade da falha. Mais uma vez, fazendo aquela analogia a um determinado procedimento, imagine que essas falhas são quebra-molas, e aí você, puxa, esse aqui está muito grande, aquele está menor, você vai conseguir identificar e escalonar, de forma a tentar atuar sempre na parte mais crítica. E o restante, ou você cria uma via alternativa para se compensar essa falha, ou eventualmente dar mais tempo para que se possa ser superada. Existem diversas maneiras como que a gente pode medir essa criticidade, e os métodos mais comuns incluem o que está negritado aí para vocês. Um índice de criticidade do modo de falha, o nível do risco daquele modo de falha,
ou o número de prioridade de risco. Como eu falei para vocês, pode eventualmente aquela falha ser não prioritária. Ok, quase sempre acompanhando pelo nível de risco. Quase sempre os prioritários são níveis de risco mais elevados, mas não necessariamente. Ou a criticidade daquele determinado modo, porque o efeito que ele gera é devastador. Uma observação quanto a essa característica: o modelo de criticidade é uma medida da probabilidade de que o modo a ser considerado resultará em uma falha, do sistema como um todo. E aí é definido por meio dessa pequena expressão aritmética, vamos dizer assim, da probabilidade do efeito daquela falha ocorrer, a taxa do modo da falha, ou seja, a taxa de frequência a que ela ocorre, a sua intensidade, melhor dizendo. Então, a probabilidade é uma, a intensidade é outra, e o tempo de operação do sistema. Com quanto tempo de sistema rodando, ou em qual nível de longevidade do processo que aquela falha ocorre. Então você pega a probabilidade com essa intensidade e multiplica, obviamente, pelo o tempo de operação que ela incide. Ou seja, 3 dimensões a serem identificadas para a gente conseguir chegar literalmente numa criticidade X, e essa criticidade é que a gente vai conseguir escalonar. Parece meio difícil assim, mas a prática leva à perfeição, não é isso? Já diziam os chineses. Os requisitos, a gente tem aí vários. Informações sobre os elementos do sistema, em detalhe suficiente para a análise do significado das formas, né? Em cada elemento. Ou seja, se você está de olho, atento no que pode falhar dentro daquele processo, você precisa saber pelo menos características daquele componente ou características daquele processo, porque ele vai falhar e isso vai afetar o seu projeto. Informações históricas sobre falhas, incluindo dados de taxa de falhas, ou seja, muito bacana, existe aí um histórico de ocorrências e o histórico de ocorrências é elevado, é fraco, e isso acaba, obviamente, influenciando na nossa análise. As referidas informações podem estar em desenhos, fluxogramas, sistema, processo, ou seja, é altamente normal que isso venha a acontecer. Você precisa ter minimamente, né, essa identidade visual. Quase sempre quando vem com fluxogramas fica muito mais fácil de você ver um caminho todo daquele sistema, né, todo o ciclo dele ou o ciclo do processo, para você identificar, caramba, então vamos lá, o meu projeto é esse, para esse projeto ser realizado, eu tenho que ter rodando esse sistema e 3 processos. Um processo de captação, por exemplo, de cliente, ou um processo de análise de projetos, por exemplo, para que esse meu projeto possa ser viabilizado. Ou análise de ideias, pronto, para ficar mais fácil. Em qual momento ou o sistema ou esse procedimento pode falhar? E aí o que seria falhar? Mais uma vez, aquilo que a gente consegue observar ao longo da execução daquele sistema, daquele processo que fuja literalmente do desejado. O desejado é que você chegue a X, o desejado é que o sistema opere de tal forma, tudo que acontecer impedindo que aquilo aconteça, inclusive erros humanos, como a gente mencionou aqui, vão ser contabilizados, levados em consideração. Os outputs, né, os produtos, é a classificação de importância com base na probabilidade de que o sistema irá falhar, o nível de risco resultante dessa falha e uma combinação desse nível de risco e a detectabilidade do modo de falha, né? E essa detectabilidade seria a taxa, né, do modo de falha. Enfim, é uma maneira de você, no resumo da ópera, demonstrar literalmente os percalços que podem eventualmente acontecer de todos os elementos que estão vinculados a um determinado projeto. Então, é isso que a gente queria trazer para vocês em relação aos outputs. Para finalizar essa técnica, os pontos fortes e fracos, amplamente aplicável a modos de falha humana,
não só humana, de equipamentos também, sistemas, ou seja, tudo que está vinculado à produção de um determinado projeto. Identifica modos de falha de componentes, suas causas e os efeitos sobre o sistema, sobre um processo, e apresenta um formato facilmente legível. Como a gente falou, o output, o produto, é justamente uma classificação, então vem uma ordenação diante do nível de importância com base na probabilidade e no nível de risco relacionado àquela situação. E, a menos que sejam adequadamente controlados e focados, tendem a ser demorados e onerosos. A mesma característica negativa, por exemplo, de estudos críticos, que a gente viu tanto no estudo do Razop, como também, por exemplo, no estudo de técnicas estruturadas, né? Percebo que realmente, sempre que for necessário uma densidade, não tem jeito, vai demorar e vai ser onerosa. Para a gente poder caminhar, só faltam mais 2, hein? Estamos acabando. Só esse arranjo. Temos mais 4 arranjos. Eu sei que é maçante, eu sei que... Caramba, nossa, quanta coisa. Mas o grande diferencial, gente, é esse. É que vocês têm um primeiro inicial contato com todas as técnicas e percebam as características de cada uma para, quando a sua entidade estiver diante desse contexto, você consiga metodologicamente fazer uma coisa mais organizada, né? Então não vamos sair fazendo brainstorm para todo lado, isso eu já ficaria super feliz. O que você aprendeu com a capacitação? Que brainstorm não serve para tudo. O brainstorm é justamente para o quê? Para situações inovadoras, que trabalhem com a imaginação, e para isso a gente tem que ter alguns requisitos básicos, entre eles uma boa capacitação, um bom conteúdo técnico, isso, dos participantes, que seja de nível literalmente médio para elevado, especialistas, para poder fazer essa projeção futura, sob pena de a gente ficar viajando na maionese. Mas eu tenho um perfil literalmente muito dominador. Ele vai estragar, entre aspas, a circularização das ideias. Caramba, tem uma metodologia que a gente consegue isolá-lo. Conseguem perceber? Então acho que realmente é relevante, a gente vai demonstrar ainda muita coisa boa. Voltando para cá para a gente finalizar. Análise de confiabilidade humana. A pegada aqui já é identificar aonde a falha humana, literalmente a intervenção humana, vai impactar aí no seu sistema. Ou seja, essa avaliação de confiabilidade humana trata do impacto de pessoas sobre o desempenho de um sistema e pode ser utilizado, obviamente, para avaliar as influências do erro humano em um determinado sistema. Então é bem focado, né? Erro humano em sistema. Utilize, por que não, a análise de confiabilidade humana. Muitos processos contêm potencial para um erro humano, especialmente quando o tempo disponível para o operador de decisões for um tempo curto. Ou seja, quando um operador tiver que tomar decisões em um espaço de tempo curto, você obviamente sabe muito bem que isso é um propulsor para a falha humana, né? E diga você como gestor de contrato, diga você como eventual autoridade que toma decisão de assim outro também, quando o espaço de tempo é curto, o índice de falha é significativamente maior. Motivo pelo qual o gerenciamento de risco, o compliance, todos os elementos que facilitem e subsidiem a sua tomada de decisão auxiliam você a errar menos, justamente porque isso vai influenciar na tomada de decisão, porque você vai conseguir fazer no menor tempo possível, ok? Voltando para a tela, a probabilidade de que os problemas irão se desenvolver suficientemente para tornarem-se graves pode ser pequena. Algumas vezes, porém, a ação humana será a única defesa para evitar a falha inicial, inicial progrida, avance para uma situação mais trágica ainda, que seria um acidente. Então percebam que o foco realmente está na ação humana. Segue no mínimo as seguintes etapas: você vai definir o problema,
quais tipos de envolvimentos humanos devem ser investigados, você não vai analisar todos os comportamentos, análise do erro humano que eventualmente venha a ocorrer, então como a realização da tarefa pode falhar, quais erros podem ocorrer e como eles podem ser recuperados, então é um exercício de resiliência muito interessante, a quantificação, ou seja, quão prováveis são esses erros individuais e humanos na produção de uma determinada tarefa, a avaliação do impacto, quais os erros e tarefas são mais importantes, ou seja, quais os que têm um impacto maior e uma contribuição na confiabilidade daquele determinado sistema, e a redução, obviamente, do erro, com a maior, gerando, obviamente, uma maior confiabilidade, e aí o grande segredo é como a gente conseguir essa maior confiabilidade, é como a gente consegue atingir esse nível, porque isso implicará necessariamente na redução do erro. Como requisitos, informações para definir as tarefas para as pessoas, do que as pessoas devem realizar, experiência dos tipos de erro que ocorrerem na prática e o potencial para o erro, e a especialidade do erro humano, qual é especificamente o tipo de erro humano que foi identificado e a sua quantificação. Acontece muito pouco ou quase nada. Como produto, o que sai é lista de erros que podem ocorrer naquele determinado sistema e os métodos pelos quais podem ser reduzidos. E o grande diferencial é esse, né? Não basta simplesmente colocar uma lista qualquer, você tem que pelo menos ter um conteúdo sugestivo de como minimizá-los. Esse é um elemento, essencialmente relevante para essa técnica, assim como a gente já revelou em outras, né? Não basta só fazer uma simples lista, tem que ter uma proposição. Então, algumas são apenas descritivas, outras são propositivas. Essa aqui é uma delas. Avaliação quantitativa e qualitativa do risco representado pelos erros, e aí é uma característica bem interessante, né? Todas as técnicas que têm ou que proporcionam avaliação qualitativa são propositivas. Isso é uma informação altamente relevante de se dizer, e que vocês vão perceber que realmente isso acaba acontecendo em todas essas técnicas, ainda tem várias para a gente analisar para frente, vocês vão perceber que isso realmente faz sentido. Para finalizar essa técnica, quais são os pontos fortes e fracos? Fornece um mecanismo formal para incluir o erro humano na consideração dos riscos associados a sistemas, onde a intervenção humana muitas vezes desempenha um papel importante. Então, existem inúmeros sistemas onde a intervenção humana é forte, é relevante, em especial quando o tomador de decisão tem um espaço de tempo extremamente reduzido, motivo pelo qual é altamente relevante você identificar qual a frequência que esses erros humanos acontecem, porque isso afeta literalmente a disponibilidade, vamos dizer assim, do seu sistema. A complexidade, a variedade e a variabilidade humana pode tornar difícil a definição de modos e probabilidades de falhas simples. Então, realmente, a elucubração humana pode se afastar de uma simplificação e isso é, obviamente, um ponto negativo. Parece impossível, mas chegamos na última técnica desse arranjo. E essa técnica é a manutenção centrada em confiabilidade. E aí, mais uma vez, falo em confiabilidade, vocês já sabem que estamos ali mencionando em questões humanas. Quando a gente fala em manutenção, é porque a gente vai fazer uma análise, vamos dizer assim, preliminar, né? Então, de olho na tela, na visão geral, método para identificar as políticas convenientes de serem implementadas para gerenciar o quê? Falhas, a fim de alcançar a segurança, a disponibilidade, a economia de alguma determinada operação. Atualmente, é uma metodologia comprovada e aceita quase sempre de uma forma bem ampla, em especial para o segmento indústria, então um recado justamente para as entidades que estão envolvidas nesse segmento. Fornece um processo de decisão, e aí destacamos, está inclusive sublinhado, a identificar requisitos de manutenção preventiva. Daí o caráter preliminar que a gente mencionou, né? Falou em manutenção, estamos falando em mais prevenção do que correção. Aqui não é manutenção, vamos lá, corretiva e sim preventiva, ok? Quanto às características, tarefas baseadas na segurança de pessoas e do meio ambiente e nos interesses
operacionais ou econômicos. Muito bem, essa é uma característica típica dessa manutenção centrada em confiabilidade. E aí um grande exemplo para ficar melhor a gente assimilar essa informação. Um processo de produção pode ser economicamente viável, pode ser sensível a considerações ambientais rigorosas. Então, olha, realmente economicamente é super interessante, mas a gente vai ter que cumprir com alguns requisitos de controle ambiental altamente rigorosos. Muito bem. Enquanto que um item de equipamento de defesa, obviamente, deve ser operacionalmente bem sucedido. Beleza. Porém, pode existir critérios de segurança econômicos ou ambientais menos rigorosos. Então, o maior benefício pode ser conseguido, concentrando-se literalmente nessa análise de onde as falhas teriam graves efeitos o quê? Ambientais, econômicos, operacionais ou de segurança. Se toda a ação da sua entidade repercute literalmente em ser bacana, ser economicamente viável, mas para que isso aconteça, há um rigor muito forte relacionado a questões ambientais de segurança, nada mais adequado do que a gente tentar identificar e utilizar, na melhor da palavra, essa técnica, porque é ela que vai permitir você analisar, identificar onde as falhas teriam graves efeitos ambientais, de segurança, que são extremamente relevantes para o core business, né, da sua instituição, justamente para permitir com que ela continue sendo economicamente viável, ok? Avançando como característica geralmente utilizada durante a fase de projeto ou de desenvolvimento, e em seguida implementada durante a operação e manutenção, então até um nível de elasticidade relativamente interessante. Como requisitos, entendimento do equipamento e da estrutura do ambiente operacional e do sistema, subsistema, de todos os itens associados à sua, literalmente, análise, justamente porque você vai analisar falhas em relação a esse seu processo de produção, motivo pelo qual, obviamente, você tem que ter um entendimento mínimo de tudo que está diretamente vinculado a esse processo de produção, entre eles o equipamento, o ambiente operacional e todos os outros elementos informações necessárias. Como produto, resultado, definição das tarefas de manutenção, como monitoramento da condição, restauração programada, substituição programada, a pesquisa de falhas, manutenção não preventiva, ou seja, pode até gerar uma manutenção corretiva como consequência, mas o mais importante é que depois desse tipo de análise, onde você consegue identificar esse tipo de falha, você consegue sair como output, gerar um descritivo justamente disso aí que aparece para vocês. Olha, há de existir uma restauração programada de X em X tempo no elemento XYZ, justamente para evitar a ocorrência, literalmente, de uma determinada falha, porque o impacto dela para fins econômicos, ambientais e operacionais pode ser altamente relevante. E para a gente finalizar essa nossa fala relacionado às técnicas, estamos aqui já emendando na única técnica que é fortemente aplicável com um novo arranjo, porque é altamente exige, né, um grau elevado, melhor dizendo, de capacidade técnica e de recursos para que seja realizada, que é nada mais, nada menos do que justamente a avaliação de risco ambiental, a avaliação de toxicidade. Então, vejam só, por que é tão assim, né, não difícil, mas com um requisito de capacidade técnica e de recurso elevado? Vamos ver só por quê. Visão geral é utilizada para abranger um processo de avaliação de riscos em vegetais, animais e seres humanos como um resultado da exposição a uma série de perigos ambientais. Então percebam já daí um nível de complexidade e a necessidade de ter vários elementos e recursos em especial para conseguir colocar na prática essa técnica, porque é muito pontual. Vai servir, como está colocado na tela, para avaliar riscos
Em vegetais, aí depende muito da natureza da sua instituição, mas pode ser animais também, mas o mais usual, seres humanos, como resultado da exposição desse ser humano, por exemplo, a uma série de perigos ambientais. Então, dependendo do nicho de atuação, a gente sabe que tem, por exemplo, algumas estatais que os seus colaboradores estão expostos a perigos constantes na realização da sua operação e que, bingo, deveriam ser os riscos identificados por essa análise. E aí eu estou falando de, por exemplo, estatais que estão vinculadas ao ramo de gás, ao ramo de petróleo. Percebam que realmente são segmentos que são perfeitos para a utilização desse tipo de técnica. Outra informação interessante da visão geral envolve a análise de perigo da fonte de dano e como ela afeta uma determinada população-alvo e os caminhos pelos quais o perigo pode alcançar uma população-alvo suscetível àquele determinado perigo. Então, como característica, segue no mínimo as seguintes etapas. Formulação do problema, e aí inclui a definição do escopo da avaliação, a definição da população-alvo que vai ser analisada e os tipos de perigo que querem, identificar, ou seja, os tipos de perigo de interesse que aparecem aí na tela para vocês. Identificação do perigo em si, ou seja, envolve a identificação de todas as fontes possíveis de dano àquela determinada população-alvo, oriundo de perigos dentro de um escopo daquele determinado estudo. Então percebam que eventualmente, vamos supor que somos uma determinada estatal que é do segmento, por exemplo, de gás e que quer literalmente ter um rol descritivo dos riscos que os seus colaboradores estão expostos diante de questões ambientais na atividade X, na Y, na Z. Então, é esse tipo de definição que se menciona aí. O escopo é esse, X, Y ou Z. A análise de perigo em si, ou seja, para cada efeito perigoso, a magnitude, o impacto, a intensidade do efeito é comparada com a quantidade de perigo em que o alvo é exposto, ou seja, a dose. Muito bem, não tem como escapar de ser atingido, vamos dizer assim, com aquele determinado perigo. Literalmente é uma característica daquela determinada atividade. Pois bem, mas até que ponto de exposição pode aquele colaborador ficar suscetível ao ponto de não ultrapassar, vamos dizer assim, até um ponto crítico em relação àquilo? Então tem que ser definido justamente esse limitador. Isso acontece quando a gente consegue fazer esse comparativo que acabamos de ler para vocês. Então, os níveis em que não há nenhum efeito observável e nenhum efeito adverso observável são descritos. Ou seja, olha, em relação a essa exposição, a dose XYZ dessa substância ou dessa questão ambiental que ele está inserido, realmente não conseguimos observar nenhum efeito, como colocam aí, adverso ou nenhum efeito foi sequer observado. Ou seja, isso é um bom sinal. Estes são, em algumas vezes, esses aí são nenhum efeito observado ou o efeito adverso ou não observado, utilizados como critérios para a aceitabilidade do risco. Aí está o limitador. Essa técnica tem como maior resultado justamente, assim como a análise de perigo pelo ponto crítico de controle, ter um limitador. E o melhor limitador seriam esses dois. Olha, nenhum efeito adverso foi identificado ou sequer nenhum efeito foi observado. Isso é um bom sinal. Muito bem. Mas a partir de quando você começa a observar? Aí está literalmente o limitador, o balizador em relação a essa exposição. E aí já começa a ficar um pouquinho mais complexo, mas uma ilustração relativamente fácil de ser compreendida, onde a gente consegue ter os dois fatores de análise, A dose que a pessoa é exposta, o animal ou vegetal, utilizando o nosso exemplo, o ser humano, e a resposta
que é observada em relação à dose que ele é submetido. Então, vejam só, o Noel aí, que não é o Papai Noel, é literalmente o nenhum efeito observável, está apontado no gráfico e naquele ponto, até ali, ou seja, até aquela submissão de dose, nenhum efeito consegue ser observado. Depois você começa a gerar realmente efeitos, mas que são tolerados, ou seja, até um nível que é um limite de resposta adversa, porque é literalmente o NOAEL, ou seja, o nenhum efeito adverso observável. Até aquele determinado ponto onde está o nenhum efeito adverso observável é o limitador. A partir dali, literalmente, há consequências, vamos dizer assim, efeitos nefastos em relação àquele determinado colaborador. E aí se estabelece aí a curva dose-resposta. Então, a intenção e a melhor identificação é achar um ponto onde nenhum efeito é identificado ou nenhum efeito adverso é identificado, porque o efeito já começa a ser produzido, mas não gera nenhuma consequência maior para aquele colaborador. Por fim, a análise dessa exposição, então é aí que você vai examinar como aquela substância perigosa, ou o resíduo dela, ou a exposição ambiental naquela população-alvo suscetível foi quantificado, e nessa etapa, como diz aí para vocês, geralmente envolve necessariamente uma análise do caminho e que considera as diferentes rotas que o perigo pode tomar, as barreiras que a gente pode impor para evitar que se atinja o determinado alvo e os fatores que podem influenciar o nível de exposição. Ou seja, uma vez identificado aqueles limitadores, o que a gente pode fazer para sempre conduzir mais para lá do gráfico, né, para o lado mais esquerdo do gráfico? Ou a gente vai criar uma barreira, ou a gente vai eventualmente, como está colocado aí, criar fatores que possam influenciar nesse nível de exposição, ou eventualmente até modificar um direcionamento, uma rota, a forma de abordagem que aquele determinado colaborador precisa fazer em relação à sua atividade. Então, essas são as características. Os requisitos e os produtos são simples. Os requisitos: dados sobre a natureza e as propriedades dos perigos, né? Óbvio, e que esses dados sejam de uma boa qualidade, precisos. A susceptibilidade dessa população-alvo e a maneira em que os dois vão interagir. Então é interessante você identificar qual é essa população-alvo. No nosso exemplo, eram os colaboradores daquela determinada estatal que atua, por exemplo, no ramo de petróleo e gás, e como que esse perigo acaba interagindo com eles. Olha, interage dia sim, outro também, porque eles estão expostos a esses perigos e a natureza deles, literalmente todo dia, porque não há como desvincular da sua própria atividade. O produto, indicação do nível de risco a partir da exposição de um alvo particular, um perigo particular. Ou seja, num resumo aqui, identificação de qual o nível de risco a partir do qual a exposição vai gerar realmente consequências negativas, em especial quando ultrapassar do nível de nenhum efeito adverso observado, porque a partir dali o efeito é adverso. Para finalizarmos, naquela nossa metodologia que você já conhece, pontos fortes e fracos, fornece um entendimento muito detalhado da natureza do problema e dos fatores que aumentam o risco, mas, infelizmente, são necessários bons dados que muitas vezes não estão disponíveis ou têm um alto nível de incerteza associado a eles, e daí a necessidade de você ter recursos elevados para poder apurar esses dados, porque é uma coisa que realmente não é tão fácil assim de se ter. Mas quase sempre as instituições que estão submetidas a esses perigos quase sempre têm, obviamente, condição suficiente de ter instrumentos, elementos, pesquisas, softwares que conseguem dar essa qualidade dos dados que são necessários. Então era isso que a gente tinha. Finalizamos, vamos aí, os 3 grandes arranjos relacionados às técnicas fortemente aplicáveis. A partir da próxima parte, nós vamos atacar todas as outras técnicas que são apenas aplicáveis à identificação do risco, mas seguindo essa mesma gradação, baixa e média
e alta a necessidade de recursos e de capacidade técnica. Te encontro lá.